Bom, vamos dar sequência então, pessoal, mas antes eu tenho 2 recadinhos da organização do evento. O primeiro é que nós temos uma lista de presenças, então se alguém ainda não assinou a lista, por favor, ali com as meninas na recepção, porque é muito importante que nós tenhamos todos os presentes nessa lista. E segundo, lembrar que nós estamos com a transmissão online do evento, então é muito importante que as perguntas e comentários sejam feitos no microfone. Então eu vou convidar vocês na próxima palestra, se tiverem perguntas ou comentários, venham até aqui à frente, senão o pessoal que está nos acompanhando online fica totalmente sem o áudio, tá bom? Vamos dar sequência então, chamando o engenheiro Marcelo Grube, que vai falar sobre impermeabilização eficiente, durabilidade e segurança nas edificações. Por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço o convite da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos, onde faço parte, com muito orgulho, né? E poder passar um pouco de informações nessa área que é muito importante na parte de inspeção predial, que é a parte de impermeabilização. Tanto no processo construtivo, no momento que tu vai executar a construção, ou com as patologias geradas por uma má execução da impermeabilização. Onde é que é aqui? Aqui? Tá. Bom, aqui o conteúdo da palestra, né? Inicialmente é sobre a minha empresa, a Reveste Engenharia e Impermeabilização. A segunda parte seria a parte mais de conceitos, que é uma parte rápida, que seria o que é a impermeabilização e os seus objetivos. A parte 3 seriam processos de materiais, processos construtivos, materiais de impermeabilização e procedimentos para a impermeabilização. E o item 4, que seria a parte de tipos de impermeabilização e durabilidade nas estruturas. Bom, primeira parte, a Reveste Engenharia tem mais de 26 anos, onde eu sou engenheiro responsável e proprietário. Ao longo do tempo, fui aprendendo a trabalhar com mais materiais, fui me preparando também com muito estudo e dedicação e aprendendo com os erros até, e aprendendo a construir certo e fazer os processos certos e utilizando os materiais adequados sempre. Bom, conceitos. A impermeabilização é um processo essencial e consiste na aplicação de produtos específicos em superfícies expostas a intempéries climáticos e a ação de águas e outros líquidos. Sua finalidade principal é proteger essas superfícies contra a infiltração de água, garantindo a durabilidade e integridade das estruturas. Bom, as 2 normas que regem a impermeabilização, depois são mais que elas já são secundárias, ok? A primeira fundamental, que seria a parte de seleção e projeto. É a NBR 9575, onde coloca que deve ser elaborado um projeto sempre por um profissional que possua qualificação para exercer essa responsabilidade. Geralmente, pessoal, ou engenheiros e arquitetos. E a NBR 9574, que ela é essencial e que ela nos diz sobre a execução das impermeabilizações. Onde teria manual descritivo com detalhes de especificações de materiais e serviços. E serve para estabelecer critérios e determinações que devem ser seguidas para que a execução seja realizada sempre da melhor forma possível. Bom, o objetivo da impermeabilização: selar, vedar e colmatar materiais porosos e suas possíveis falhas. Suas aplicações devem ser feitas com diversos tipos de produtos, sempre respeitando as suas particularidades de cada material
e superfícies onde serão aplicadas. O que significa isso, pessoal? A impermeabilização é um processo, ele é muito amplo. Então, o que acontece? Cada tipo de material deve ser impermeabilizado com o seu material adequado. A impermeabilização é um processo na construção que deve ser executada do início, projeto, ao fim, execução da obra. Isso é eu tentei reduzir uma frase colocando o principal, que é o quê? A impermeabilização não é apenas a execução de uma vedação, e sim é todo um processo que tu tem que montar, de início, meio e fim, com projeto, com detalhamento e uma execução adequada, para ter o quê? Que a gente precisa ter o quê? Durabilidade. Bom, processos e materiais. Aqui são as etapas que eu predeterminei, que seriam, e também já temos também na teoria e na execução, que seria, inicialmente, projeto, planejamento, análise, concepção e especificação. Cada tipo de execução, cada tipo de construção, tu deve moldar e montar uma estratégia para a impermeabilização. Isso é uma coisa que é fundamental para tu ter redução de custo antes, durante e depois da execução. Materiais adequados. Através do planejamento, tu vai ter condições de conseguir dimensionar os materiais e relocá-los para cada tipo de situação, para fazer a execução da impermeabilização. Cronograma de execução. Seria a definição de prazos, agendas para a execução. O que acontece, pessoal? No momento que tu inicia a obra em si, tu deve fazer o que acontece. Normalmente existe todo um planejamento estratégico de todos os processos construtivos. Digamos, desde a fundação, todos os processos que serão executados na obra. O ideal seria o quê? Tu colocar dentro do processo de execução as estratégias de impermeabilização, para que não se ocorra erros na preparação para a impermeabilização. Outra coisa que é muito importante, tá? Que a gente, ao longo do tempo que vai trabalhando nessa área, tu vai percebendo, é que a mão de obra na impermeabilização é algo que é fundamental. O que a gente percebe ao longo de quase 30 anos trabalhando com isso, que o pessoal, tem muita gente que me liga, você vende material de impermeabilização? Eu digo, não, eu vendo um conjunto, eu vendo uma solução. Não, mas tu não tem um material, porque eu vi que tu tem vários tipos de materiais, tu não quer só vender e dar uma assistência técnica? Eu digo, não. A gente se dedica muito à execução. O segredo do resultado é a utilização do material e o processo. Então, eu tento sempre não recomendar que a empresa ou a construtora utilize a sua mão de obra, desde que seja bem treinada e que tenha um profissional fazendo o acompanhamento técnico, porque senão dá muito problema. E o retrabalho é caro. Isso depois eu vou mostrar para vocês. Aqui, custos da impermeabilização. Gasta-se menos quando o cuidado está previsto em projeto. O que acontece? O que é isso? Tu montando um projeto de impermeabilização, onde tu vai colocar em planta baixa os tipos de impermeabilização, aonde eles serão executados, detalhamento de como é o processo de impermeabilização, isso colocar junto com os outros projetos. Por quê? O mestre de obra, quando estiver executando e ele estiver fazendo a leitura das plantas, ele vai verificar que sempre vai ter o quê? A impermeabilização no percurso da execução de todos os outros trabalhos. Então, ele sempre vai lembrar, peraí, nós temos esse detalhe da impermeabilização aqui,
Nós temos esse detalhe da impermeabilização ali. Opa, peraí. E aqui na fundação, será que não tem que fazer um... Porque assim, ó, tem que pensar uma coisa, a impermeabilização não é apenas vedar a área para evitar que a água entre. Tu tem que evitar também que a água suba, tu tem que evitar que ocorra porosidade, ataque químico. Então, é todo um somatório que tem que ser levado em consideração. Então, olha só, acrescentá-lo durante a obra ocasiona, além de ocasionar atrasos no cronograma, já ocorre um custo a mais. Um exemplo, por exemplo, olha, tu tem que fazer a impermeabilização das vigas de fundação. Então, tu vai fazer as formas, tu vai concretar, aí tu vai retirar as formas, aí tu já vai começar a botar os aterros ali, antes de colocar a brita. Opa, peraí, esquecemos de impermeabilizar. A gente não tem que impermeabilizar a viga nos 3 lados dela. Então, tu já tem o aterro encostando num pedacinho do concreto. Já começou mal. Ah, vamos retirar de novo esse aterro, vai ter que lavar, vai ter que limpar e fazer a impermeabilização. Já perdeu, já pode colocar ali o quê? 20%, tá? Colocando aqui em ordem, seria 0% de custo inicial, já tem 20% de custo. Porque tu já vai ter que limpar toda a área, vai ter que lavar, e tu já vai começar a trabalhar com prejuízo. Com a obra pronta, mas com umidade o investimento aumenta muito. O que acontece? Esse é um exemplo. Agora eu vou para o outro exemplo. Tu já está na metade da obra. Os banheiros. Aí o mestre shop diz, não vamos impermeabilizar, não tem projeto mesmo, né? Então o que acontece? Coloca o piso nos banheiros. Não chegou nem a rejuntar, mas já está colocado o piso. Esquecemos de impermeabilizar. O que nós vamos fazer? Quebra o piso. Tu já gastou um montante de quanto por cento? Te garanto que é bem mais que 100%. Tu vai ter que quebrar o piso, tu vai ter que preparar a superfície, tu vai ter que fazer todo o arredondamento, vai ter que fazer todo o caimento novamente, vai ter que quebrar. E aí tu vai fazer a impermeabilização, depois vai colocar o piso. Já foi longe o negócio. Agora vamos na pior. Tu entregou a obra. O cara começou a usar o banheiro, começou a dar infiltração, começou a pingar no gesso do vizinho. Tem uma ali, pode ser qualquer tipo de, pode ser um prédio de baixo, médio, alto padrão. Pingou no gesso de baixo. O que vai acontecer? Vão te acionar. Tá pingando no gesso. Tu vai ter 2 clientes insatisfeitos. O cliente que está tendo problema, e tu tendo problema, e tu vai ter o cliente lá de cima, que o vizinho de baixo vai começar a bater na porta dele e dizer, amigão, tá pingando aqui no meu aqui. Mas o que eu tenho a ver com isso? Não sei, tem que resolver. Aí tu já começa a ter retrabalho. Aí lá vai a construtora, vai ter que arrumar onde? Vai arrumar o gesso de um cliente que já está insatisfeito e vai ter que quebrar o piso do de cima. Então, tu já pode botar isso aí no mínimo 15 vezes o teu custo inicial. Então, se tu ia gastar ali, digamos, 300, 500 reais ali, tu pode te preparar para gastar mais de 10 mil. Vai bem mais do que isso até, 15 vezes, 1.500%. Bom, tipos de umidade. A primeira, que é a pior de todas, creio eu, que seria o quê? A chuva, né? Então, nós temos vários problemas que são ocasionados, claro, é natural, tu tem a chuva, então tu só tem que saber proteger. Então, uma delas que é a condensação. Eu coloquei isso junto nessa minha mini palestra de impermeabilização, porque muitas vezes o pessoal não leva em consideração o problema de condensação. Então, o que vai acontecer? Você já sabe o que acontece. Um local que não é dimensionado, por exemplo, para a atuação da troca de calor, para a ação de ventos, ou até como vai ser locado toda a construção, esse evento pode acontecer. E a solução dele é bem complicada. Outro tipo de umidade, também em função da chuva, seria a parte superficial, o que seria a absorção de água dos materiais. Eu coloco como superficial, assim, a gente pode levar em consideração as áreas que são impermeabilizadas. O que seriam? Os terraços,
sacadas e áreas susceptíveis à ação da chuva. Outro local que é importante, que o pessoal muitas vezes não pensa, mas tem que ser impermeabilizado, telhados. Então, o pessoal vai lá, compra uma telha. Qual é a telha? A melhor telha a utilizar? Vamos usar uma telha metálica, vamos usar uma telha sanduíche para resolver também o problema térmico, ou vamos usar uma telha de fibrocimento. Ela, com o tempo, vai absorver água, tu vai ter problema talvez depois. Vamos fazer uma impermeabilização na telha, vamos usar uma manta líquida. Que marca nós vamos usar? Essa manta vai ter durabilidade ou não? Então, tudo isso tem que ser pensado no momento que tu está fazendo a execução da obra, ou até antes. Outro tipo de problema de umidade em função da chuva. A absorção das alvenarias da umidade, a absorção das vedações nas janelas, nas algerosas, as calhas. Como vão ser feitos o dimensionamento das calhas em função da chuva? Qual é a tubulação que tu vai botar? Tu vai esconder ela dentro de um pilar? Tu vai esconder a tua tubulação dentro do pilar? Uma chuva, de repente, uma chuva de alto volume vai criar um peso tão grande na tua tubulação que lá no joelho, lá no último andar, ela vai se deslocar. Tu vai criar um problema de umidade que depois de talvez 1, 2, 3 anos vai aparecer. Aí vai aparecer em forma de capilaridade lá embaixo. Aí, isso aqui é da fundação. Não é. É da água lá de cima que desceu, em função de um mau dimensionamento da tua descida, vai causar um problema bem sério de patologia. Outro tipo de umidade. Vazamentos. Que tipo de vazamento? Das tubulações, das calhas, voltando novamente, dos ralos, porque o que acontece? O tratamento, na hora da montagem das tubulações da parte hidráulica, muitas vezes elas vão ficar escondidas. E tu só vai perceber o problema da umidade depois, em função da vedação, que deveria talvez ter sido feito no momento da instalação da parte hidráulica. Aqui voltando novamente à parte de condensação, né? Que seria a parte de falta de ventilação e o ângulo de insolação. Eu coloquei depois porque achei interessante também colocar isso. Outro problema sério de umidade seria a parte do lençol freático, a parte do teu solo. Então, isso é um cuidado fundamental. Isso tem que ser pensado no momento que é executada a fundação. Já tem que ter um projeto para isso. Como vai ser feito? O local é muito úmido, o local não é tão úmido, precisa fazer sistemas de drenagem, vamos fazer essa drenagem logo, porque isso também é um problema de impermeabilização. Então, tu tem que evitar o ataque das águas superficiais ou as águas que são abaixo da altura da tua construção. Bom, procedimentos. Quais os procedimentos ideais para a realização de uma impermeabilização de forma adequada? Agir na raiz da necessidade de impermeabilização na construção. Então, volta novamente àquela ideia de tu já pensar em montar um projeto de impermeabilização, que seja paralelo aos outros projetos. Conhecer, outra coisa que é importante para quem vai fazer o gerenciamento, vai fazer o projeto, que tenha conhecimento dos principais materiais e sistemas de impermeabilização para saber utilizar o melhor para cada situação. Prevenir antes de solucionar os problemas. Então, a gente tem que pensar no antes e não no depois, que o depois vai se tornar muito caro. E atuar sempre conforme as normas técnicas vigentes. Então, nada como as NBRs para te darem todo o aconselhamento e a melhor maneira de tu executar as impermeabilizações.
equacionar os custos das obras e otimizar todo o processo de impermeabilização, desde a construção até a sua manutenção e uso. Um outro detalhe que é muito importante, que eu acho que eu vou falar agora, que seria isso. Que não adianta tu fazer a execução da impermeabilização no momento que tu está executando a obra, se depois tu não vai fazer uma posterior manutenção. Essa manutenção tu tem que fazer sempre. Uma delas seria, por exemplo, tu vai fazer a impermeabilização de um terraço. Vai colocar uma manta asfáltica, vai colocar a proteção mecânica, vai colocar o piso, tranquilo. Aí tu não vai fazer uma manutenção? Tu precisa fazer uma manutenção. De tempo em tempo, se esse local não é muito utilizado, tu tem que ir lá, tu tem que dar uma limpeza nos ralos, tu tem que, de repente, lavar com hidrojato para tirar as sujidades que vão te atacar o teu rejunte, que vão te causar o envelhecimento, um envelhecimento adiantado em relação a todos os materiais que estão protegendo a impermeabilização. Bom, o projeto de impermeabilização, voltando a isso. Cada projeto é feito em função de quê? Do tipo de edificação. Tu sempre tem que pensar muito nas movimentações que vão existir na edificação, a finalidade de cada área e um detalhe importante, sempre a segurança dos funcionários. Eu que trabalho com isso e tenho funcionários, eu sei que a gente tem que fazer um acompanhamento muito sério durante a execução, porque o pessoal tem que ser muito bem treinado e usar as EPIs certas, porque existem alguns materiais que são um pouco que são necessários, algumas EPIs tem que fazer todo um acompanhamento e um bom treinamento do pessoal. Bom, escolha dos materiais. Inicialmente, isso é muito importante, pessoal. Hoje tem uma gama muito grande de materiais no mercado, cada vez aparecem linhas novas de materiais, soluções novas. Então, isso é uma coisa que eu sempre indico, que tem que fazer essa observação dos materiais. Sempre tem que se fazer análise da certificação dos materiais, se esses materiais estão dentro das normativas, tá? Se tem nome no mercado, se é um lançamento novo, faça pesquisa, descubra se o material realmente te dá o resultado que ele está vendendo. As garantias dos materiais, porque hoje em dia, com a lei do consumidor, tu tem que anexar isso ao teu processo. Qualquer coisa, opa, está aqui o material, diz aqui que o material vai durar 5 anos. Em 2 anos o material reemulsionou e apodreceu. Espera aí, tu tem que ter isso na mão. Eles têm que ser testados e aprovados pelos órgãos reguladores. E outro detalhe que eu acho bem interessante, que tem uma fácil aplicação e que não sejam poluentes. Hoje em dia, nós temos uma linha muito grande de materiais base água que substituem alguns produtos que são base solvente e te dão para evitar algum tipo de contaminação, né? Bom, durante a execução, detalhe muito importante, isso já no momento da execução, que tem que ser colocado em projeto, tá? Preparação da superfície. A limpeza para fazer a impermeabilização é fundamental. Os reparos, as preparações, tu regularizar, fazer os caimentos adequados, toda a preparação para a execução da impermeabilização. Tratamento das juntas de dilatação, respeitar as juntas de dilatação, que é uma coisa que está esquecida. A gente faz acompanhamento de obra, a gente vê muito nessas lajes que são com uma área maior que 25, 30 metros quadrados. O pessoal não respeita as juntas de dilatação. O que a natureza vai fazer? Ela vai gerar a junta de dilatação. Então, depois de pronto, todo um trabalho vai gerar a junta. Se tiver piso em cima, não tiver piso em cima, ela vai abrir. E ela vai desenhar onde ela quer abrir a sua junta em função das dilatações térmicas e choques térmicos, porque aqui nós temos uma variação violenta aqui no sul, então a gente tem que sempre considerar isso, levar muito a sério isso, porque depois de criada a junta, tu vai ter que gerar uma solução.
ou tu vai ter um problema com o teu cliente. Outra coisa que é muito importante, depois de executar a impermeabilização, fazer o teste de estanqueidade. Normalmente se recomenda mais na parte com as mantas asfálticas, onde tu coloca a manta, depois tu fecha os ralos, coloca a água e deixa em teste por 72 horas. Eu sempre recomendo fazer o teste de estanqueidade também nos banheiros, nas sacadas, em todas as áreas impermeabilizadas. Fecha o ralo, deixa a água ali 2, 3 dias. Aí tu vai estar certo que não vai ter problema. Quanto tempo dura a impermeabilização? Vai depender muito do teu projeto construtivo, que é a montagem para fazer o projeto de impermeabilização, o projeto de impermeabilização, a coordenação e compatibilização de projetos. Isso é muito importante também. É sempre levar em conta. Normalmente não é feito projeto de impermeabilização. Hoje está começando a se executar isso, tá? Isso é ótimo. O que acontece? Tu tem o elétrico, hidráulico, o sanitário, tu tem todo um somatório de projetos. Aí a pessoa vai lá, faz a impermeabilização em tal lugar, faltou descer uma tubulação. O cara vai ali, faz um furo na laje, desce a tubulação por ali, bota um selante em volta, tudo certo, ninguém está sabendo, depois de um tempo vai aparecer o problema. Fiscalização do preparo da superfície a impermeabilizar. Isso eu sempre recomendo para a pessoa que vai fazer a impermeabilização. Tu tem que fazer o acompanhamento antes. No projeto vai dizer, deve se preparar assim, com caimento, com arredondamento dos cantos, abrir em forma de cunha a 20 centímetros as paredes e muros de platibanda, para que a manta entre. Muito bonito. Mas tem que olhar lá como é que está. Tá perfeito? Pode começar. Bate fotos, documenta. Aí vai vir a empresa de impermeabilização, no caso, pode ser até a tua empresa. Eu, normalmente, para mim fazer, eu faço a vistoria antes. Tá ok? Se precisar dar alguma reparada, eu mesmo faço, preparo. Aí faço a impermeabilização, que seria ali, Fiscalização da impermeabilização. Faz a impermeabilização, faz o fechamento, coloca a água, veda os ralos, deixa em teste, 72 horas. Tá ok? Abre em volta dos ralos direitinho ali, bota para secar. Outro detalhe que é importante, já aconteceu comigo. Eu vou lembrando as coisas, eu vou passando, eu acho que é importante isso. O que já aconteceu comigo? Uma laje era muito grande, a laje de terraço, tá? A gente fechou os ralos, colocou água. Era uma laje, devia ter 150 metros quadrados. E eu não estava lá, eu já aprendi nunca mais fazer isso. Aí o pessoal pensou, pode tirar água, pode tirar água. Eu digo, não, pode. Então vai lá e faz um corte, tira a manta de dentro do ralo. Porque tu tem o processo que acontece, a manta entra para dentro do ralo, para fazer o teste, tu solda uma outra manta por cima. Tu dá uma pré-soldada apenas, que daí que tu possa retirar ela, ou fazer o corte bem direitinho no ralo. O que aconteceu? Os caras cortaram de supetão, todos eles, tiraram. O que aconteceu? A água desceu com velocidade, deu o golpe do ariete, estourou as tubulações lá embaixo tudo. Então a gente gerou um baita de um problema. Teve que ser feita revisão em toda a tubulação nos joelhos de 90 graus. O golpe do ariete é violento, pessoal. É incrível que é. Quando a água desce com peso, nossa. Isso é outro problema que dá muito. Eu trabalho muito com impermeabilização de reservatórios de obras já mais antigas. No momento que tu coloca, no momento que tu vai secar as caixas, tu abre todas elas de supetão, o golpe do ariete existe. E acontece. Principalmente quando tu abre o ladrão, né? Tu tem um ladrão ali, tu abre ele, ou dá o problema do golpe do ariete lá embaixo, ou te inunda as calhas lá em cima do telhado. Bom, execução de proteções mecânicas. Por exemplo, muitas vezes tu trabalha em vez de só com a manta asfáltica colocar proteção mecânica. Em outros casos também eu já fiz proteção mecânica em cima de pinturas poliméricas. Às vezes eu tinha altura para fazer, não, recomendo, então vamos fazer uma proteção mecânica.
Então, a proteção mecânica é algo fundamental, principalmente para a manta asfáltica, e eu também recomendo em áreas expostas ao sol. Depois eu vou falar o porquê. Principalmente a impermeabilização exposta e transitável. Isso é uma coisa muito perigosa, pessoal. O que acontece? Não, aquela área ali vai ter trânsito. Não, ali não vai ter trânsito, é tranquilo. Aí tu vai olhar, depois de 2 anos, está passando carrinho em cima. Então, é uma coisa muito preocupante. Tu tem que vincular isso aí na tua garantia, e para evitar esse problema que pode acontecer, acontece, tá? Não, essa área não é transitável, tranquilo. Não, não vão. É só um varalzinho de roupa. Aí tu vai ver depois, está lá o carrinho, tem um carrinho passando lá em cima. Está a criançada jogando bola. Então, é muito preocupante isso aí, tem que cuidar. Nível de manutenção e vistorias periódicas, quando exigível. Isso é interessante no momento que, quando tu faz a impermeabilização em alguns locais, tu tem que gerar um manualzinho técnico de manutenção, tá? Porque muitas vezes vai dar problema e eu tive que abrir ali para fazer. Eu quis botar um tanque aqui no meu terraço, eu abri uma nova saída aqui, eu abri aqui com uma serrinha copa aqui, condenou o teu trabalho de impermeabilização. Tu vai ter que fazer toda uma manutenção depois. Então, é interessante ter um manualzinho técnico explicando se for feito algum tipo de trabalho, terá que se ter uma observação, ter cuidado especial em alguns pontos. E voltando de novo a esse lance de condições à exposição, que é o envelhecimento precoce dos materiais sob a ação do ultravioleta. Isso aí não adianta, é comprovado, e tem materiais que não resistem, mesmo que tenham atestados ali, alguns não funcionam, infelizmente. Bom, tipos de impermeabilização e durabilidade. Existem impermeabilizantes rígidos e semi-flexíveis. Bom, para mim, o material rígido e semi-flexível é a mesma coisa. Por quê? O que é a flexibilidade? O que é elasticidade? Uma folha, por exemplo, uma folha de papel, ela é flexível. Só que ela não é elástica. Então, ele é semiflexível. O que é semiflexível? Tem que se pensar bem onde tu vai utilizar esse material, né? Porque tu quer elasticidade ou tu quer flexibilidade nesse material? Ele vai fazer isso aqui ou ele vai fazer isso aqui? Né? Bom, esse material, os rígidos e semiflexíveis, eles são basicamente nessa linha. São argamassas, são aditivos que tu coloca na argamassa para te dar uma certa impermeabilidade, funcionam bem até onde se deseja, muitas vezes, tá? Os aditivos. Tem as argamassas modificadas com polímeros, que também não deixam de ser aditivos e que se incorpora nas argamassas. Tem as argamassas poliméricas, tem várias marcas no mercado, são aqueles bicomponentes, né? Que tu bate com um batedor de cimento cola e aplica a trincha. Normalmente é muito eficaz para vigas de baldrame, para reservatórios enterrados, né? O cimento cristalizante para pressão negativa, que são alguns materiais específicos para aquela parte quando tu tem problemas normalmente a pressão negativa, onde tem afloramento de água. Então, são materiais que tu abre o local e faz o trabalho com tratamento por pressão, com esse cimentício. Existem também alguns que é mais utilizado ainda aqui, que seriam aqueles de linha que são líquidos, né, que tu mistura no cimento. E também existem também os cimentos modificados com polímero e membrana epoxílica. Daí são as linhas de epóxi. São linhas um pouquinho mais específicas. Mas, então, essa linha de semiflexíveis, tá, de materiais rígidos, são para as áreas frias. Normalmente, são áreas enterradas, áreas que não têm nenhum tipo de movimentação também estrutural. As argamassas poliméricas seriam as argamassas poliméricas elastoméricas. Hoje tem uma gama de marcas no mercado,
A maioria das marcas são todas conhecidas, tá? Elas são muito utilizáveis para sacadas. Aqui eu também coloquei baldrames, pisos, aqui seriam as poliméricas, desculpe, aqui seriam as rígidas ainda, tá? Elas têm resistência, durabilidade, praticidade, praticidade de aplicação, afinal ela é bicomponente, ela é aplicada, ela é misturada com batedor e aplicada com trincha, né? E essas são as características da argamassa polimérica, que seriam para baldrames, paredes até 50, 1 metro de altura. Eu sempre recomendo fazer isso no primeiro andar, no andar térreo, nas edificações, até nas residências. Fazer a impermeabilização na viga de baldrame, tu começou a levantar as fiadas dos tijolos, aplica ali 50 centímetros, 2 de mão do polimérico. O que vai acontecer? Ele vai evitar que tenha capilaridade mais tarde e a fluorescência de umidade. É uma coisa que relativamente é muito barata. Não vai te custar 10, 12 reais o metro quadrado. Piso de cozinhas, que é uma coisa que hoje em dia não se faz mais tanta impermeabilização, mas há um tempo atrás se fazia muito, principalmente nos prédios, né? A impermeabilização das lavanderias, das cozinhas. E esse é um material barato. Só que, infelizmente, o pessoal perdeu esse costume de fazer. É uma coisa interessante até, porque muitas vezes tu tem até para residências, nas cozinhas. O rejunte está sempre sujo, o rejunte está sempre feio. Muitas vezes é por causa daquela umidade que fica por baixo, que ela vem pelo próprio contrapiso. Tu faz o assentamento do contrapiso, tu vai aplicar o cimento cola e já coloca direto o piso e bota os rejuntes. Ele vai absorver água, porque ele tem o efeito de capilaridade. Então, se tu fizer a impermeabilização, depois da colocação do cimento cola, te garanto que o rejunte vai ter mais durabilidade e tu vai ter uma sensação do ambiente mais seco. E é uma coisa muito barata, que vale a pena tu adicionar no teu processo construtivo. Então, alguns sistemas flexíveis. Seria a argamassa polimérica elastomérica. Eu trabalho muito com esse material, que seriam a linha dos bicomponentes também, elastoméricos, e agora já são fibrados. O que acontece? Tu não precisa mais usar aquela telinha. Antes de chegar nos fibrados, eu colocava a telinha de poliéster em toda a impermeabilização. Hoje, com o polimérico elastomérico fibrado, eu coloco a tela apenas nas junções piso-parede e, lógico, o tratamento no entorno dos ralos. Aqui é um exemplo, é uma piscina. Aplicações, piscinas, lajes expostas ou lajes que tem a movimentação térmica em função do acesso de sol, né? Sol e chuvas, até 15 a 20 metros quadrados. Beirais, sacadas, banheiros. Aqui tem uma foto de uma piscina interna. Eu sempre coloco... Onde é que é o laserzinho aqui, por favor? Aqui. Obrigado. Tá. Valeu. Bom, já vou... Peraí. Aqui, sim, ó. Um detalhe importante nas piscinas, tá? As tubulações. Dos meus trabalhos de impermeabilização das piscinas, o pessoal faz, às vezes, toda ela em concreto, então depois é feito a abertura para a colocação das tubulações, ou às vezes ele é colocado e moldado o concreto e já é colocado junto às tubulações, as esperas, né? O que eu faço? Eu abro em volta de todos eles, independente de como foi feito o processo de encaixe da tubulação, e grauteio na parte interna, e se eu tiver acesso na parte externa, também grauteio, sempre. Porque ali é um ponto de problema. Os maiores pontos de problema de infiltração sempre serão o quê? Serão nos ralos e serão nas tubulações que atravessam os materiais, tá? Isso por experiência própria. Aqui são as mantas asfálticas, eu utilizo muito. Normalmente são produzidos por asfaltos modificados com polímeros
e armados com estruturantes, tá? Seu desempenho depende da composição desses dois componentes. Eu coloco isso que eu acho... Tá. Eu acho muito importante isso, tu saber qual o tipo. O que acontece? Tu diz, aqui. Qual é? Não, eu não gosto de usar manta asfáltica. A manta asfáltica dá problema. Daí eu sempre pergunto, mas que tipo de manta que tu usa? É uma manta 4 milímetros poliéster, tipo 3? Não sei, o cara... Não, peraí, não. Nós temos mantas e mantas. Isso eu acho muito importante. Então, na hora da execução e na hora de fazer o projeto, tu vai colocar, tu vai especificar. A manta asfáltica deverá ser de marca tal, 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 com espessura tal, tipo tal. Eu uso muito as mantas asfálticas para terraços acima de 15 metros quadrados, é manta asfáltica, proteção mecânica, e em cima tu pode botar teu piso, que tu não vai te incomodar por 20, 30 anos, garantido. Desculpa. Eu vou passar bem rapidinho agora isso aqui, que é importante, tá? As mantas asfálticas. O segredo da manta asfáltica é tu fazer uma boa solda, teste de estanqueidade, um bom primer embaixo dela, o tratamento em volta das tubulações, normalizado, e a proteção mecânica, sempre. E em cima da manta asfáltica existe um material que se utiliza, que é o material que vai proteger a manta durante a execução. Eu utilizo 2 camadas de manta, de lona, porque ela vai deslizar em cima da manta até o processo se estabilizar. Os materiais que tem nas mantas asfálticas, tá? Que são as mantas de acabamento: granular, polietileno, gel têxtil, ardoseada. Essa ardoseada é muito usada. Aqui no país não é muito usada, porque ela é bem mais cara. Mas tu olhar nos filmes americanos e europeus, tá aquele pessoal correndo em cima do terraço, tu vê aquelas marcas assim de emenda, é a manta ardoseada, que ela tem espessura e durabilidade. Plástico metalizado são as mantas asfálticas aluminizadas, que é outro problema. O pessoal diz, mas essa manta não funciona, não dura. Dura, mas tu tem que comprar a manta de qualidade. Bom, membranas asfálticas são aplicações que tu aplica com rolo. Existem alguns materiais que, em alguns locais que funcionam, tá? Emulsão acrílica, que são as mantas líquidas, que tem muitas no mercado. Eu sempre aconselho, se tu quer usar ela numa área de cobertura, que tem um excelente caimento, porque o material acrílico reemulsiona, pessoal. Só quando é a resina acrílica de base solvente, tá? Mas as bases águas reemulsionam. Eu sempre aconselho. Parou água em cima, a vida útil vai ser mais curta do que é para ser. Fibra de vidro, recomendo muito para revestimento em piscinas. Tem muita gente que usa em cima de terraço, tu tem um terraço que tem um problema, já tem o piso, faz a aplicação direta em cima. Funciona, mas tu tem que gerar juntas de dilatação e fazer um bom trabalho com uma empresa de nome no mercado, para não ter retrabalho depois. Poliuretano é um material muito nobre, é um material que se usa também para cobertura de lajes. É muito utilizado hoje em dia nas casas de alto padrão, onde tu substitui o telhado e tu coloca uma boa pintura em 3, 4 camadas do poliuretano. Funciona bem, só que eu recomendo um ótimo caimento do teu contrapiso e juntas de dilatação para evitar a movimentação térmica e o rompimento do contrapiso e do filme que está em cima totalmente aderido, tá? Então, é um excelente material, mas tem que ser feito de acordo com um projeto adequado. A proteção térmica, normalmente, sim. Tu queria dizer, material de pintura não tem nenhum material que tenha uma ótima solução térmica, tá? Então, teria que ser os sistemas triviais, antigos. Seria, talvez, aqui em cima, tu aplicar, tu fazer a cobertura e depois em cima tu botar uma camada de isopor e aí em cima uma proteção mecânica que vai funcionar bem.
Agora, sistemas de pintura que te dê um resultado de absorção de temperatura é meio ainda, não tem ainda muita justificativa. Bom, a poliureia é um material muito enorme, ele é caríssimo, tá? Mas tem um resultado fantástico. A vantagem dele é a elasticidade violenta. Eu uso muito em juntas de dilatação. Eu faço toda a preparação da área, eu deixo as juntas prontas, eu coloco o isoporzinho, rebaixo o isopor e derramo a poliureia dentro. Ela tem uma elasticidade do outro mundo. Só que o segredo é preparar bem a superfície para que ela não se solte de um dos lados da junta. Tá? Então tem que fazer um bom... Depois eu tenho uma foto para mostrar aqui para vocês. Agora alguns cases que eu vou mostrar alguns trabalhos. Esse é o trabalho, por exemplo, dos banheiros. Ó, o que eu recomendo sempre. Banheiros. No mínimo, o piso do box de banheiro e 1,20 m, 1,40 m nas paredes. A parte externa eu sempre recomendo daí tu usa um semiflexível. Aqui eu sempre uso flexível, tá? Fibrado. Tá meio escuro, né? Mas dá para perceber. Aqui o que acontece? Aqui foi colocado manta asfáltica. Eu subi com a manta 30 centímetros, entrei para dentro. Aqui foi uma reforma. Eu deixei no osso, arranquei tudo, arranquei todo o reboco, deixei no tijolo, fiz um novo caimento aqui para os ralos, troquei os ralos, troquei as tubulações, subi com a manta 30, entrei para dentro das paredes, pintura com asfalto, porque já tinha um histórico de asfalto, e normalmente se tu tem asfalto, é muito difícil tu usar um novo produto em cima dele. Então mantenha a mesma base química, para evitar uma rejeição. E vim até em cima com ela, e depois aqui subiu a manta para cima, aqui, até aqui. Aqui é um flexível fibrado, isso aqui é uma platibanda. O que acontece? Eles bateram o nível, fizeram o concreto com caimento para fora, eu impermeabilizei direto concreto. Sem contrapiso não vai ter rachadura. Se tiver alguma fissura, aí é problema, aí é problema estrutural, certo? Então, aplicação direto. E aqui em cima foi colado o piso e colocado aqui as pinhadeiras. Aqui vigas de baldrame, que eu coloquei antes, aquela ideia. Morreu o tempo? Tá, vamos lá, bem ligeiro. Aqui, ó, o que acontece? Isso aqui eu recomendo, a impermeabilização até a parte de baixo da viga de baldrame, tá? Não coloque o aterro, depois sai colocando asfalto em cima, ou pinche, que tu vai ter umidade capilar e vai se incomodar. Aqui é a fibra de vidro, foi feita uma piscina moldada aqui com a fibra, e aqui depois ela foi pintada. Eu botei um símbolozinho do Grêmio aqui, ó, para quem é gremista. Bom, aqui o caso da poliureia, ó. A poliureia, no caso, é uma junta de dilatação de um condomínio. Então, eu alarguei, a poliureia vem até aqui, ela entra aqui para dentro e volta, é feito mola. Então, aqui o vida útil muito grande. Aqui é a manta asfáltica aluminizada, para efeitos de inspeção predial, às vezes é interessante. Tu não tem como mudar o teu telhado, trocar o telhado, uma manta asfáltica 4 milímetros poliéster, de uma marca recomendável, vai ter no mínimo 10 a 15 anos de garantia. Aqui é uma floreira pintada também com pintura polimérica. Aqui é a manta ardoseada, aquela que eu passei para vocês, que aceita trânsito. Tá? Aqui a pressão negativa foi aplicado um cristalizante em cima direto, porque aqui tem aterro até essa altura, dá para ver a tubulação aqui, ó, até essa altura aqui. E aqui também é o mesmo caso, também com cristalização nas paredes. Aqui, só mais 2 exemplos aqui, não quero atrasar também os processos. Aqui é o seguinte, ó, aqui também foi feito todo um restauro de uma marquise, onde foi feito os primeiros tratamentos das rachaduras, e nas juntas e nos ralos, e depois o tratamento contínuo. Aqui é pintura com poliuretano em cima dos caletões, isso aqui foi feito para a polícia na PRF, ali em Porto Alegre. Todas elas foram recuperadas, lavadas e pintadas com poliuretano. Aí dá uma vida útil aí de mais 20, 30 anos.
Aqui, isso aqui nos bombeiros aqui em São Leopoldo, aqui é um pré-moldado, tá? E aqui eu apliquei uma manta alemã e depois apliquei um material que eu estou trazendo do Rio de Janeiro, que ele é transparente e tem alta elasticidade. Isso aqui está em teste há mais ou menos 1 ano. Isso aqui é pré-moldado, pessoal. Se tu olhar lá, tu vai ver, parece que é uma estrutura inteira. Não tem fissura, mas está em teste ainda. Bom, é isso aí então, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí na compreensão de materiais de impermeabilização e procedimentos. E nunca esquecer que projeto antes. Projeto ou montar uma estratégia antes de fazer. Obrigado, gente. Só rapidinho aqui, eu tenho uma participação da internet, a gente prometeu a resposta. O Flamarion da Silva pergunta o seguinte: se a regularização deve ser responsabilidade da construtora ou da empresa parceira de impermeabilização? Sim. Normalmente eu tento vincular a execução da proteção mecânica. Se caso eu não se eu não for fazer a proteção mecânica, eu deixo uma pessoa acompanhando o processo, sempre. O Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos,
atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades.